Pedras naturais e superfícies de pedra sinterizada. Para sabermos sobre as inovações desse mercado, eu converso com José Roberto Codato, sócio-diretor da Alicante, que representa com exclusividade a espanhola Neolith no Brasil e completa esse ano 3 décadas de atuação no mercado nacional. José Roberto, é um prazer enorme te receber. Primeiramente, eu quero te agradecer. A gente sabe que a tua agenda é muito corrida por ter conseguido conversar conosco nessa tua rápida passada por Curitiba. Eu que agradeço, né? A gente estava tentando organizar isso já há algum tempo, né? E agora deu certo, né? E num dia bem frio. Bem curitibano. Bem curitibano. Então, é um prazer sempre estar aqui. Igualmente. Quando a gente fala em 3 décadas de mercado, né, que a Alicante completa esse ano. É muita trajetória, é muita história para ser contada. Sim, sim. Conta um pouco pra gente como que a Alicante começou. Como que a tua trajetória no mercado de pedras naturais e superfícies sinterizadas também se iniciou. E é longa a história, né? A história da gente é sempre longa, né? Mas eu tenho de formação em engenharia civil, né? E comecei militando aí na área de construção, incorporação e tudo mais. E depois, quando começou o mercado do Brasil, a abertura, que foi na época do Collor, né? Isso aí, tem um monte de jovem talvez 95. Que esteja ouvindo que nem sabe o que é isso, né? Mas foi lá naquela época do presidente Collor que fez uma abertura de mercado, então abriu os portos para as importações e eu já estava meio militando na área das pedras naturais, antes mesmo da Alicante, né? Isso nos anos 87, 88, né? Eu já estava mexendo com a engenharia e com as pedras naturais. E aí comecei até a viajar para a Itália. A Itália sempre foi o berço, né? Sim. Da pedra natural, né? Sempre foi a referência mundial da pedra natural. Então o italiano era aquele mercador, né? Ele buscava pedras no mundo inteiro, trazia para dentro de casa e dali, com a tecnologia, com o expertise de levar o Made in Italy para o mundo todo, distribuía para fazer as grandes obras na Europa, nos Estados Unidos, né, em todos os lugares. A Itália, nesse nosso segmento de arquitetura e decoração, ela é referência em muitos segmentos, né? No de pedras também. No de pedras também. No de pedras, ao longo dessa trajetória de décadas aí, a Itália foi perdendo espaço, né? Na pedra. Por quê? Porque diferente, por exemplo, de um lado onde eles não perderam espaço, que é no design, né, no design de mobiliário, tem as famosas feiras italianas, na parte da moda, as coisas são produzidas ali, né? A pedra natural, ela está em algum lugar, não necessariamente lá. Né? A pedra natural é uma mineração, é uma extração. Sim. Então você tem pedras de origem turca, pedras de origem no Paquistão, na Índia, na Espanha, no México, no Brasil, né? Então a pedra está ali. Então os países todos, ao longo de toda essa trajetória, eles deixaram de ser meramente um exportador da matéria-prima, da pedra, bloco, que ia para a Itália beneficiava e vendia. Esses países começaram também a comprar essa tecnologia, dos próprios italianos. Né? Começaram a comprar essa tecnologia e hoje nós temos o Parque Industrial da Rocha, está espalhado pelo mundo inteiro, né? Sim. E isso fez a gente, a nossa empresa, por exemplo, que iniciou a trajetória na pedra natural, né? Trazendo para o Brasil aquilo que o Brasil não tinha. O Brasil sempre foi um grande produtor de rochas ornamentais, né? Aliás, a terminologia não é pedra, né? É rochas ornamentais, né? Sim. Rocha ornamental é aquela rocha que é passível de você desdobrá-la em lâminas para depois cortar e poder produzir
um tampo de pia, um piso, um revestimento de parede, né? Diferente só da pedra mesmo. Que... Nem todas as pedras podem ser laminadas, não, tem essa propriedade. Tem essa propriedade, exatamente. A gente vê isso no cotidiano nosso, né? Tem pedras que a gente vê beira de piscina, aquelas pedras que elas saem, elas não conseguem sair um bloco, então elas saem em pedaços, né? Sim. Essas não são consideradas rochas ornamentais. Rocha ornamental é que é passível de você, até provavelmente quando Michelangelo fez o Davi, pegou um bloco de um mármore de Carrara, né, e esculpiu aquela rocha, né, esculpiu aquela pedra, né. Sim. Então aquilo ali realmente a definição de rochas ornamentais. Né, que a gente... Eu não sabia disso. É muito curioso. É muito curioso. Então essas rochas estão espalhadas pelo mundo todo, né. Sim. Cada país... Quais são os países que você percebe hoje, Roberto, dentro de tantas viagens que você já fez, em busca, né, dos melhores materiais, dos materiais mais nobres, que são os principais detentores das pedras mais nobres? Veja bem, a variedade de rochas ornamentais é grande, né? Você pode enumerar aí, as pessoas até têm isso, mesmo as pessoas não experts no assunto, né, sempre falam em granito, mármore, travertino, ônix, né, as pedras calcárias que são os limestones, né. Então você tem uma variedade enorme de rochas ornamentais, né, que são em função da petrografia dela, né, os minerais que compõem essa rocha e que dão as características do material. A utilização dele, a melhor aqui, pior ali, né? Damos todas essas coisas. Então, essas rochas, como estão espalhadas na natureza, as rochas é uma formação geológica, né? Elas estão espalhadas pelo mundo todo. Agora, tem países, por exemplo, o Brasil é um player de mercado enorme, maior player do mercado. Ele tem as rochas características aqui do solo brasileiro, né? Muito forte no granito. O granito hoje abriu espaço para o quartzito, né? Que é uma rocha ornamental também, que tem a sua característica, que criou-se moda no exterior, né? Tem a Casa Cor aqui no Brasil, tudo hoje, os arquitetos especificando muito esse tipo de rocha brasileira, né, que tem uma singularidade muito interessante em termos de padrão estético, né? O quartzito, ele é muito defendido, né? Hoje o quartzito ele tem dominado, né, a arquitetura brasileira hoje, o quartzito, e lá fora também divulgado. Mas você tem países, por exemplo, a Turquia é um enorme produtor e exportador de rocha ornamental. Tem muito mármore, né? Tem muito travertino, né? E outras pedras mais, né? Você tem a Espanha, a França, é muito conhecida pelo limestone. Limestone é uma palavra que às vezes as pessoas se confundem, sabe, Melissa? Porque você tem... a pessoa fala assim, o que é limestone? Como existe também tem um fabricante de um produto que é industrializado, que é silestone, e as pessoas confundem o silestone com limestone. Então isso é pela terminação. Terminação, né? Porque nada mais, limestone é uma rocha ornamental, é uma pedra, uma rocha. Sim. Né? E por quê? Ela é limestone. Lime é calcário. Stone, pedra calcária. Então, é uma formação específica, pedra calcária, né? Então você tem a Espanha com muita pedra calcária, Portugal é famosíssimo, nós até hoje importamos muita rocha de Portugal, que é muito utilizado na arquitetura, os arquitetos adoram pelo padrão estético dela, pela leveza, o que traz ali de minimalismo para as obras, né? Então tem muita pedra em Portugal. A Itália continua tendo muita rocha deles mesmo, né? A China, lógico, com aquele país gigantesco. Não tinha como. Não tem como. E tem rochas que são mais locais, né? Até por conta de custo. Nos Estados Unidos tem muita produção também de alguns granitos, algumas rochas que ficam mais ali por um trabalho muito, muito doméstico, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, a gente importa muito do México, o travertino, assim como o travertino da Turquia, assim como o travertino italiano. Porque o travertino, ele é geologicamente uma formação que existe em todos esses países, né? Ele percorre o globo numa certa ondulação que passa
Até no Marrocos tem o travertino, na Espanha tem o travertino, onde o padrão estético é praticamente muito semelhante. Né? Então você tem rochas, a África é um grande produtor de rochas, de granitos principalmente. Né? Então você tem pedra no mundo inteiro. Agora, os maiores players, realmente, o mercado chinês e o mercado americano, são os maiores consumidores. Né? Então, esses países, por exemplo, a Turquia é um grande exportador para os Estados Unidos, o Brasil é um grande exportador para os Estados Unidos, a própria China é um grande exportador, como a China compra. A China é a Itália do passado, compra rocha do mundo inteiro, usa no seu mercado doméstico, a grande maioria, claro, mas vende muito para fora também. Exporta muito. Exporta rochas que nem é deles, né? Que nem é deles, coisa que nenhum país consegue fazer isso, porque eles têm custos, né? Muito convidativos, né? Então ele pega a rocha do Paquistão, uma rocha do Irã, uma rocha blocos, né? Compro do Brasil, ele consegue comprar rocha no Brasil, levar para a China e ainda exportar para os Estados Unidos, ainda com custo competitivo. É impressionante. É impressionante, né? Então, a rocha tá presente na vida humana, né? Desde o tempo que o mundo era a Idade da Pedra. Não é à toa que leva esse nome. Não é à toa que leva esse nome, né? Seu Roberto, e quando a gente fala muito desse desenvolvimento, dessa evolução do mercado, hoje se fala muito, né, das versões tecnológicas, das superfícies de pedra sinterizada. Como veio a evolução do mercado e por que houve a necessidade da criação desse olhar tecnológico em cima do produto natural? Eu acho que isso daí é uma busca do ser humano, né? O ser humano, ele... Somos naturalmente inquietos. Naturalmente inquietos, sempre ávidos por invenções. Né? O mundo é o que é hoje porque existe a mente humana buscando alternativas. Sim. Não é verdade? Com toda certeza. Criou-se a roda, e daí veio a carroça, e hoje nós temos os carros, carro elétrico, e aí a evolução vai indo de acordo com... E no momento que nós estamos, a gente já não sabe a rapidez com que outras coisas vêm por aí. Tem coisa que eu acredito, que ela é inventada sem mesmo alguém olhar e falar, puxa vida, eu estava precisando de um negócio desse, né? Você tem Você cria uma necessidade. Você cria, tem empresas capazes de mentes tão extraordinárias de criar alguma coisa que ainda não tem a necessidade. E ele cria a necessidade. Sim. Né? Porque tem muita coisa que as pessoas vão atrás, poxa vida, isso aqui eu faço todo dia, por que não tem alguma coisa que eu possa melhorar isso daqui? Então o cara vai inventar alguma coisa que vai te ajudar a fazer aquilo. Mas as invenções que me cativam muito são essas aonde Steve Jobs, né? Com o celular. As pessoas botam um celular lá em cima, você vai falar, o que é isso, né? Quer dizer, ele criou a vontade de você ter aquilo e mostrar qual era a necessidade daquilo, né? Que hoje a gente não consegue viver, a ponto da gente não conseguir viver sem. Né? Viver sem, né? Então o homem está aí, mandando foguete para a Lua, para Marte, e dentro desse nosso segmento não foi diferente, né? Não foi diferente. Você tem uma indústria produtora de maquinário, por exemplo. Maquinário que ajudou a fazer crescer esse mercado da rocha natural. Então pegar a rocha, bloco, fatiar esse bloco em chapa, botar essa chapa no mercado para que possa produzir os tampos, para que possa produzir os bens necessários ali para a vida humana. E essas empresas, elas têm lá os seus Steve Jobs, né? Pensantes, né? Suas mentes. As suas mentes pensantes, né? Então, poxa, tá tendo muito desperdício de matéria-prima na pedreira, né? Blocos que quebraram,
coisas que vão ficando, né? E o que é a rocha? A rocha é um agregado de minerais. Uhum. Cada um dessas que nós falamos, se é travertino, se é granito, se é quartzito, mas cada uma tem a sua particularidade petrográfica de minerais que foram aglutinados de algum modo. E eles foram aglutinados como? Pela natureza. Sim. O que aconteceu no nosso globo ao longo desses bilhões de anos, né? Transformações de vulcões, pressões, temperatura, terremotos, vibrações, Sim. sedimentações. E ao longo desses milhões de anos, né, tem coisa que é de bilhão, tem coisa que é de milhão, centenas de milhão, o que ficou na crosta terrestre? Solo degradável, que é o solo terra, né? Uhum. E mais para baixo e nas montanhas, rochas. Que foram criadas por essas transformações, né? Sim. E aí, essas indústrias de máquinas falam, por que a gente não tenta pegar esses minerais e transformá-los em alguma coisa, né, industrializada que possa trazer um produto tecnicamente até mais avançado para uso humano, para uso na habitação humana, por exemplo. E aí isso foi criado vários produtos que ao longo que vem vindo, né? Sim. Nós temos, por exemplo, a superfície de quartzo. Uma indústria desenvolveu um maquinário, empresários acreditaram nessa ideia e vamos produzir então a superfície de quartzo. E ela se desenvolveu no mundo aí. Mas é algo muito baseado em pesquisas de mercado, em movimentos de mercado. Com certeza, né, Melissa? Porque não tem como não. Porque não tem como não, né? Por exemplo, o ser humano, ele vai muito para o lado, lógico, da praticidade do produto, da qualidade do produto, mas as coisas foram evoluindo muito na arquitetura dentro do conceito do bem viver, do padrão estético, né? A moda que movimenta a economia, né? Que dita. Que nem a roupa dita, né? Que nem a roupa. Hoje essa roupa tá na moda, as mulheres, não, eu não vou mais usar isso. Já não, tá boa a roupa, mas não dá mais para sair com ela. Não é verdade? Com toda certeza. Né? E é um movimento bem rápido. E é um movimento rápido. Então a arquitetura vai isso, vão criando-se padrões estéticos e essas rochas industrializadas, que eu chamo, né? Esses produtos industrializados de base mineral, eles vieram para ser utilizados pela a própria indústria que beneficia, que são as famosas marmorarias, né? As porcelanatarias, os beneficiadores de produtos que vão levar aquela matéria-prima para o seu fim, que é a utilização dentro da residência, do prédio, do comércio, que foram levados isso, elas também começaram a olhar produtos que podiam trazer um padrão estético mais apropriado. Sim. E uma qualidade também melhor, né? A pedra natural tem os seus graus de dificuldade, né? Ela não sai bonitinha da natureza. Hoje a tecnologia, você tem que pegar pedra, o mármore, por exemplo, ele sai quebradiço, ele sai com trinco, tem que passar por resinaturas, sim, né? Passar resinas, colocar às vezes tela atrás, porque senão o material fica frágil. É lógico que tem a beleza da pedra natural, pela sua singularidade, né? Uma não é igual à outra. O que você tem ali na sua casa, ninguém completamente tem. Exclusivo. Pode ter, completamente exclusivo, né? E isso leva a um preço. Então, também, muitas coisas, vamos reduzir o preço, né? Essas tecnologias vão trazer condições de colocar esse produto no mercado mais barato do que muitas rochas ornamentais. Não é verdade? Também tem essa parte econômica. Sim. Né? Que agradou o mercado, né? Então foram surgindo. Eu imaginava que os valores da superfície tecnológica fosse até acima do valor da pedra natural. Então, não.
Veja bem, isso aí é uma coisa que vai depender muito. Você tem produtos de A a Z, assim como na rocha natural você tem. Você tem granitos baratíssimos no Brasil, como você tem quartzitos extremamente caros. Sim. Né? Você tem pedras importadas aqui no Brasil que custam mais barato que os quartzitos nacionais. Então não tem uma... É relativo. É muito relativo, extremamente relativo, né? Mas, e também outra coisa que pega são as tarifas das doganas, né, das importações em cada país. Nós temos um país que tem um custo de importação altíssimo. Então, uma pedra vai chegar aqui no Brasil, assim como uma pedra, um produto industrializado, vai chegar aqui num preço muito mais caro do que, às vezes, uma pedra nacional. Agora, você pega na Europa, por exemplo, um quartzito na Europa é um produto caro, mas uma pedra sinterizada ou um quartzo lá é muito mais barato. Como nos Estados Unidos também. Nós temos uma inversão. Impactam, né? Nós temos algumas inversões no Brasil. Entendeu? Mas o impacto principal era econômico, né? Também. Para você gerar um produto de qualidade mais barato do que a pedra natural. Falando da questão de funcionalidade do produto mesmo, né? Tem uma série de vantagens, uma série de atrativos, mas hoje a Alicante detém, né, os direitos de importação da Neolite para o Brasil. Sim, sim. E aí eu queria que você me contasse um pouco disso, por exemplo, o cliente final, né, que está numa dúvida entre a pedra natural e o neolítio ou algum produto que tenha essa característica. Hoje, o que se torna mais atrativo em cada situação para o cliente final? Boa, interessante a pergunta, complexa também, né? Complexa porque vão sendo a determinação da compra, né? Ela vai passar por uma série de... tem um arquiteto, que o arquiteto tem um padrão estético, ele quer o projeto dele de uma determinada coisa, aquele produto não cai bem, mas aquele outro cai. Sim. Né, o convencimento do cliente final. O cliente final aí também vai entrar o aspecto técnico do produto, né? Puxa, adorei esse mármore, lindo, eu queria esse mármore na minha cozinha. Me desculpa, mármore não é um produto ideal para cozinha. Depende muito da situação na qual você vai usar. Ele é poroso, ele sofre ataque de produtos químicos, ele sofre ataque de produtos ácidos, né? Então não é o produto adequado para um tampo de cozinha, um lugar onde você tem um ambiente mais hostil, né? Uma área de serviço, um laboratório e tudo mais. Então, você tem que analisar N fatores, né? Qual é o produto certo para o lugar certo? Sim. Primeira coisa. Sim. Depois você tem que analisar uma coisa que levam muito em conta, que é o padrão estético. Mas que hoje as superfícies interiorizadas elas têm se assemelhado cada vez mais, né? Exato. Então, esses produtos, o que esses produtos fizeram? Vamos ter a tecnologia, e chegou num ápice eu não vou dizer, porque não sei daqui 10, 15, 20 anos... Ápice até o momento. Até o momento. Nós vamos chegar nesse ápice hoje, né? Que é um produto inovativo, é o produto da moda em termos de tecnologia, né? Onde você conseguiu aglutinar as propriedades de praticamente todas as rochas. E não só rocha, porque você tem a similaridade também do produto de padrão estético com a madeira. Sim. Sim. Né? Com a madeira. Então você tem um produto onde você pode ter a beleza singular e soft do mármore. Você pode ter a dureza de um quartzito ou de um granito. Você pode ter as rochas ornamentais, todas elas têm porosidade, ou mais ou menos, todas têm. E a porosidade é um fator a ser considerado em muitos locais, né? Sim. A água penetra, a água é que transporta, o líquido é que transporta a sujeira, então o produto pode manchar, ou com o tempo ficar feio, né? Então esse produto, por exemplo, a pedra sinterizada, que eu chamo, o neolite, na classificação como pedra sinterizada, ela não tem porosidade, né? Então você tem só esse fator em si, para algumas aplicações, deixa o produto numa vanguarda enorme.
tecnológica, né? E você consegue agradar o arquiteto com o padrão estético, você consegue agradar o bolso do teu cliente, você consegue agradar... Unir muitas vantagens. Unir muitas vantagens, né? É por isso que o produto tem tido uma evolução, é um investimento altíssimo, né? Hoje uma linha de produção desse produto é superior, só o maquinário, tudo é superior a 30, 40 milhões de euros, né? São maquinários sofisticados, né? Então você tem hoje a base dessa produção, começou realmente na Espanha e na Itália. São os vanguardistas em termos de tecnologia dessa área da pedra e a área da cerâmica, né? Sim. Porque nada mais esse produto ele é, vamos dizer, um primo mais desenvolvido do porcelanato, né? Não é porcelanato, e hoje tem muita confusão no mercado com isso, né? Porque você tem o porcelanato de grande formato, que é um produto porcelânico, que tem a sua característica, a sua aplicabilidade, mas você tem esse produto que hoje tem tentado se denominar para se distanciar um pouco para o mercado entender, que é a pedra sinterizada. O nome pedra sinterizada. Inclusive na Europa, este produto já tem um código harmonizado de tudo que você compra, né? Hoje em dia você tem o código, quando vem na nota fiscal, você vê lá NCM, que é um código, né? Que é usado no mundo todo, aquele código para aquele produto, né? Então você tem hoje na Europa, ainda mundialmente não se tem, mas na Europa você já tem um código harmonizado especial para essa categoria de produto. Né? O que eu fiquei impressionada, assim, e até queria que você contasse um pouco pra gente, é do avanço tecnológico dessas superfícies. Então eu vi um produto de vocês, que é o NeoEat, né? Que é voltado a projetos de gastronomia, né? E que ele estanca a proliferação de bactérias, então que traz muita segurança para os empreendimentos gastronômicos. Sim. Então você diz, gente, realmente é muita tecnologia empregada nesses novos produtos. É uma evolução muito constante que esse mercado está passando. Sim, sim. Porque a tecnologia é aquilo, né? A gente acha que vai parar, que não tem mais aonde evoluir e sempre vai tendo aonde evoluir, né? Então você pega, por exemplo, eu acompanhei visitando a fábrica, a nossa fábrica do produto que a gente é o distribuidor no Brasil, é na Espanha. Né, uma empresa espanhola. Então acompanhei, né, a primeira máquina, a segunda, a terceira, a evolução da prensa, a evolução da impressora, tudo isso são evoluções, né? Então você pega a pedra, o Neolite no caso, vamos falar da nossa marca, como ele não tem porosidade, não é ambiente favorável para proliferação de fungo e bactéria. Então é um produto que, se você passa um álcool e a comida está ali depositada sobre o produto, diretamente, um produto, uma comida japonesa, uma carne, alguma coisa, ali você não tem ambiente favorável para, vamos dizer, contaminar aquela comida. Entendeu? Sim, então, com isso já é uma grande segurança. Agora, tem coisas a mais que a fábrica faz, até por conta... Ele é o único produto que teve uma certificação própria do lado do judaísmo, do judeu, com relação à culinária deles com o Neolite. Olha. Existe uma certificação gastronômica envolvendo... como chama mesmo a comida judaica, como que é? Agora esqueci o nome, desculpa. Desculpe, telespectador, a cabeça da gente também não funciona como antes. É muita coisa. É muita coisa, mas isso daí é uma coisa que são evoluções, né? Sim, com toda certeza. De você. Por exemplo, é um produto que você tem pedras naturais que não são afetadas, ou produtos que não pode, por exemplo, a superfície de quartzo é ótima para um tampo de cozinha, mas ela não foi feita para uma área externa, uma área que tem uma ação solar. Por quê? Porque tem resina no produto. O Neolite, ou produtos similares ao Neolite, não tem resina, é um produto 100% natural. Não tem nada
de petróleo, de plástico, de resina, nada. São só minerais naturais que através... O que aglutina os minerais? É a tecnologia da prensa e da sinterização pelo calor do forno. Que os próprios... Chega numa certa temperatura com os minerais que simula o que a natureza fez. Né? Então a aglutinação, você fala, mas como que pega um monte de pó de mineral e o negócio sai duro desse jeito? E não, tem que ter alguma cola aí, né? Não tem um elemento aglutinante. O elemento aglutinante não existe. O elemento é o processo de queima com o processo de sinterização, que é o processo atômico dos átomos dos minerais, que eles se unem através do calor e desse processo de sinterização. Então, Roberto, assim, trazendo um spoiler que eu já fiquei sabendo, né, do Iconic Design. Ah, muito legal, isso é uma coisa nova, até eu tô curioso. Eu tive há 2 anos atrás na fábrica, onde a fábrica da Neolith tem uma coisa muito interessante, ela tem uma ligação muito forte com o produtor da máquina. Então a Neolith se tornou, ao longo desse tempo, uma própria desenvolvedora do que a fábrica queria melhorar. E a fábrica da Neolith ajudou nas melhorias para ela poder implantar. Ela tem até, por exemplo, com o produtor dessa máquina, quando eles estavam desenvolvendo essa nova impressora para o produto do Neolith, que eles iam ter 2 anos de exclusividade na máquina em função do benefício que eles trouxeram desenvolvendo em 4 mãos. Fantástico. O produto, né? Então, o Iconic, ele já era para ser desenvolvido, mas por razões técnicas, de não atingir a perfeição que queria, por a produtividade não ter sido adequada, o produto ia sair muito caro e isso, aquilo, atrasou muito esse projeto. E agora esse projeto está vindo à tona, o Iconic Design, que é a impressora 3D. Então, aí eu te falo, essa já é a vanguarda de chegar mais próximo ainda da rocha. Porque a rocha você ter uma espessura, e se você pegar e pensar em laminar isso daí em fatiazinhas bem fininhas, cada fatiazinha dessa vai ter o próprio design do produto que está na sua superfície, né? Sim. Porque é o full body, né? O corpo todo tem o produto. Sim. Né? Em camadas mais profundas. Camada mais profunda. E as lâminas, todas elas, as sinterizadas aí, ela é mais a superfície, né? O corpo é um produto sinterizado, mas é uma massa única, né? Que normalmente faz da mesma cor da superfície, né? Mas agora eles estão chegando na impressora 3D, aonde se você tem todo um movimento, esse movimento está ao longo da profundidade da espessura. Se você cortar o produto, aqui, você vai ver na sua profundidade os movimentos que estão demonstrados no produto, que é exatamente, sem tirar nem pôr, o que você tem na rocha. Sim, e isso hoje é o máximo de tecnologia. É o máximo de tecnologia, é uma impressora incrível e nós vamos ainda receber aí as amostras. É um processo mais lento, né, de chegar na mão do distribuidor, né? As coisas sempre vão para os países mais desenvolvidos, que lógico que o produto não vai ser no mesmo custo nesse início do que é o outro, né? Eu não sei ainda a nível de preço, a nível de mercado, mas eu acho que é uma coisa que, para os amantes da tecnologia, da perfeição e tudo, vai ser uma grande novidade. Com toda certeza. Quando que nós vamos... Já há uma previsão de quando vamos conhecer? Eu acho que isso daí vai chegar para a gente a amostra, depois a gente traz algumas chapas para fazer os testes de mercado, mostrar para alguns arquitetos, fazer uma pesquisa de mercado em função dos preços, né, como que isso aí vai ser posicionado em termos de mercado. E eu acredito que nesse segundo semestre pode surgir alguma coisa lá para o fim do ano. Aguardaremos. Vamos aguardar. Então, Roberto, para a gente conseguir visualizar, né, e trazer para quem nos assiste
essa questão do visual da superfície cinderizada. Tem alguns projetos mais emblemáticos, mais icônicos que você queira trazer para a gente, tanto em relação a pedras naturais como ao neolite, que hoje a gente pode mencionar, porque eu sei que nós temos projetos, né, que podem ser vistos no mundo inteiro. Sim, exato. Veja bem, o neolite, no caso, ele é um produto que tem uma flexibilidade de aplicação muito grande. Sim. Área externa, porque não sofre ataque de raios UVs, que alguns produtos podem, ao longo de tempo, alterar a cor, alterar a cor, né? Pode perder aí a essência do acabamento dele, né? De polido, deixar de ser polido. Então, o neolite não sofre esse problema, né? Então ele tem aplicações grandes em museus na Espanha, enormes, com a fachada toda em neolite, e as peças grandes levam também esses arquitetos a repensar até coisas que antigamente não dava para fazer, né? Como você coloca uma peça de 1,60 por 3,20 numa fachada? Que produto poderia ser? A cerâmica, agora tem aí cerâmica de grande formato, mas sempre trabalhamos com 30-30, 40-40, foi aumentando, não é verdade? Então ficava tudo aquelas coisas partidas, né? Hoje você tem peças enormes, né? Então você tem grandes projetos lá fora. Em Dubai tem prédios porque o produto também ajuda muito na instalação dele de fachada ventilada. Primeiro que ele consegue reduzir em muito o peso que a estrutura do prédio vai aguentar, porque você pode colocar numa fachada uma lâmina de 6 milímetros. Que o neolite, você sabe, tem 6 milímetros, 12 milímetros, 20 milímetros, 3 milímetros para fazer revestimento de mobiliário. Então você mexe com as espessuras, né, do produto. Então você tem fachadas que ficam mais leves, com custo menor para a estrutura da edificação, e ao mesmo tempo que ajuda na parte térmica e acústica. Uma série de vantagens. Uma série de vantagens. Então você tem grandes obras em Dubai, na Europa você tem muita obra, né? Agora lembrar assim de nome. Aqui no Brasil, o que nós temos? Vem o velho argumento das construtoras em função de projetos de não viabiliza por causa do custo, porque nós temos pedras e nós temos outras coisas no Brasil, às vezes muito mais barata, e o que acontece? Quando chega nessa fase, já não tem budget. Né? É sempre assim. Sempre assim, né? Então você tem o nosso produto muito, aqui no mercado interno, muito focado nas obras de padrão mais elevado, seja elas residenciais, comerciais, né? Corporativos, né? Que querem fazer a coisa, né? Restaurantes, que nós temos muitos restaurantes com os nossos produtos. Roberto, para a gente fechar, falamos de tecnologia que tem evoluído cada vez mais vertiginosamente. Nessa área não seria diferente. Eu sei que é uma aposta, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente ultimamente não tem conseguido prever nem os próximos 6 meses. Mas o que você imagina que dentro do segmento de pedras naturais e superfícies sinterizadas tem vindo por aí? Eu te digo uma coisa, eu sei que vem coisa por aí, mas eu não tenho uma bola de cristal e nem a minha mente é grandemente inventiva para acompanhar o que alguém aí desses inventores, desses pesquisadores estão buscando desenvolver. Realmente. Mas que com certeza vem algo muito mas bom. Não tem como, né? Nessa minha trajetória de praticamente aí dentro desse segmento de revestimento, 40 anos, e com a Alicante, 30 anos, vendo N coisas que surgiram e que a gente trouxe, coisas que trouxemos, hoje já não tem tanto apelo mercadológico, e outras sim, outras não, mas é uma infinidade de coisas. Então, com certeza, teremos futuro. Né? Traremos você novamente para nos contar as novidades. Vamos, com certeza será convidado. Eu estando aqui, eu estou sempre de olho em trazer coisas novas. Pessoal, então estou encerrando esse bate-papo extremamente informativo com o sócio-diretor da Alicante
que é a empresa que detém os direitos de importação da Neolite no Brasil, José Roberto Codato. Aproveito para agradecer a Florence Getúlio, que nos abriu espaço, essa loja linda, para sediar essa entrevista. E eu aproveito para agradecer também os nossos apoiadores, a Domo Light Studio, La Forte, o Torrington do Pátio, André Bartolini, a Dai Panizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Até a próxima!